Oi, boa noite, pessoal, tudo bom? Vou chamar a doutora Jéssica e a gente começa uma conversa bem interessante. Geralmente ocorre, né, com um transtorno bipolar. Acredito que algum deles as pessoas já tenham ouvido falar, têm parentes, né, parceiros, conhecidos, familiares, né? Provavelmente tenha isso. Oi, Jéssica, estava começando a contar, né, que o assunto de hoje é um assunto que provavelmente, né, quem é paciente, quem é familiar, né, tem amigos, já tenha visto essas pessoas cometerem esses erros, né? Então, vou aproveitar, né, essa introdução, né, e te apresentar, eu vou me apresentar também, porque tenho os seus pacientes, e depois eu te peço também que tu te apresente, porque aí também os meus, né, seguidores também te conheçam. Eu sou Flávia, né, eu sou especialista, né, em transtorno do humor. Eu e a doutora Jéssica fizemos a especialização juntos, e dali que a gente se conheceu, né. Sou doutoranda, no final agora de julho eu encerro o doutorado em neurociências, né, e trabalho basicamente com pacientes com transtorno bipolar e pacientes com TDAH. Passo a Oi, vez para a doutora. Flá! Boa noite! Boa Boa noite. noite, pessoal! Primeiramente, quero agradecer, Flá, pelo convite. É muito bom estar aqui falando desse assunto que, vamos falar assim, nós somos apaixonadas, né? Que é o transtorno do humor. E é um prazer enorme, viu? Saiba que estou feliz aí em revê-la, Também, né? também. Você acaba só falando por WhatsApp, né? Exatamente. É bom ver você também ao vivo, vamos falar assim. Mas para quem não me conhece ainda, né, a Flá me apresentou, eu sou Jéssica, sou médica, tenho pós-graduação em saúde mental e tenho mais outras pós que é em transtorno do humor, que aí entra o transtorno afetivo bipolar. E hoje, né, Flá, a gente vai falar de 5 erros que eu falo que os meus pacientes do consultório não podem cometer de forma alguma. E eu imagino também que você quer que os seus pacientes não cometam, né? Que tem TAB. Bastante. É uma das coisas que a gente trabalha bastante, né, em psicoeducação, esses 5 erros, né? Eu sei quais são, né, que a gente conversou, mas eu queria que tu contasse, né, um pouquinho, então, desse primeiro, né, erro que eu acho que é um deles que geralmente tem muita frequência. Então, se tu puder contar. Conto sim, mas antes eu falar, eu quero que o pessoal que está aqui, se você que conhece alguém que tem um transtorno afetivo bipolar, ou se você tem, pegue papel e caneta e mande essa live para essas pessoas. Por quê? Porque são erros, gente, que a gente vê no consultório. Eu como médico, vejo bastante, a Flá também, como psicóloga, vê bastante, que quem quer estabilizar não pode cometer. Então, são erros assim que vocês têm que ter aí anotado para não pisar na bola e não ter o tratamento prejudicado, né? Não é isso, Flá? Sim, são erros que praticamente são, né, vamos considerar assim, é simples, não, não vai acontecer isso. E acontece, acontece com muita frequência, né? Então, quanto mais se fala, sempre, né, é adequado, né? Porque sempre vai Exatamente. acontecer. Então, é sempre um lembrete, né, do cotidiano. E vou te falar uma coisa, às vezes no consultório a gente acha assim, não, a pessoa vai sair do consultório, vai fazer o que eu orientei, vai fazer o que eu orientei, desde que seja tomar a medicação corretamente, que é o erro número um, já vamos puxar aí, que é um erro que eu não quero que vocês cometam e que vocês anotem aí é esse, não tomar a medicação todos os dias. Gente, como eu estou falando, no consultório a gente imagina que quando o paciente sai de uma consulta, eu gosto de explicar o que é a medicação, gosto de explicar o que é o diagnóstico, mas quando o paciente sai da consulta, tem que tomar a medicação todos os dias, de preferência no mesmo horário. E eu Esse é falo que outro erro, esse né? E dentro do né, é, esse erro também de errar, de trocar os horários, né? Tomar aleatoriamente. Vou falar, e eu falo que esse erro, né, o número um, que é não tomar medicação todos os dias, é um erro que é muito comum.
E que você que tem um transtorno afetivo bipolar, você não pode cometer esse erro. Se você quer estabilizar, seja para ter, né, ficar funcional no dia a dia, você tem que tomar a medicação corretamente. E é todos os dias, e é no horário correto. Esse erro é um erro que eu falo que é inadmissível. Exato. E muitas vezes o paciente reclama que não está se sentindo, né, melhorando, ou deu uma oscilada e ficou mais deprimido, ou às vezes mais ativado, né, e diz que não sabe de onde, né, e aí a gente vai conversando, né, e aí descobre que teve alguns dias que não tomou. E vou te falar, e na hora que eu vou falar, se eu for falando demais, você vai me dando uns toques, tá? Mas eu vou lembrando de cada caso, porque eu tenho pacientes que falam assim: eu parei de tomar porque eu comecei a me sentir bem. Eu falo, não, não fala isso comigo, não. Sente bem porque está tomando, né? Exatamente. Eu falei assim, então, você está se sentindo bem, está ficando estável agora porque você está tomando a medicação. Não pode ficar sem tomar a medicação. E tomar todos os dias, pessoal. E no horário correto é o básico que a gente não pode perder ponto, vamos falar assim. É algo que não podemos bobear e tem que tomar corretamente sim para ter um resultado aí legal na frente. Eu acho que até pode se dizer junto, não abandonar, né, as medicações, que por muitas vezes eles abandonam em função dos efeitos colaterais, né, que a maioria ocorre no início deles, vai tendo um ajuste e não toleram os efeitos, né, não tem, digamos, a paciência de passar essa fase, entrar na dose adequada, né, porque todo início é uma adequação, não dá para entrar na dose exata muitas vezes, né, tem que ir gradativamente, conforme a medicação. Então, também isso, né, não só não tomar no horário, mas não parar, principalmente de repente, né. Exatamente. E puxando esse gancho que você falou sobre questão de efeitos colaterais, é o erro número 2, que é ingerir bebidas alcoólicas e estimulantes. Esse é o erro número 2. Se você tem papel e caneta aí, alguém que está aí com a gente, escreve para mim nos comentários, por favor. Erro 2, que é ingerir bebidas alcoólicas e estimulantes. Quem tiver aí com a gente, escreve, por favor. Esse erro número 2, o que que acontece? Se a pessoa está ingerindo a bebida alcoólica e está tomando as medicações, aí sim tende a ter até mais efeitos colaterais que a princípio não era para ter, que não seria o comum. Então eu vejo no consultório, e isso é muito frequente, às vezes a pessoa fala assim: eu bebi e tomei o remédio e comecei a ter dor de cabeça. É óbvio, o álcool e a medicação estão ali um brigando com o São outro para ver quem incompatíveis, né? vai. Exato, para ver quem vai é, agir mais. E a bebida alcoólica, né? E os estimulantes, seja até a questão de café, depois se quiser falar um pouquinho, eu acho que é legal o pessoal entender, faz toda a diferença no tratamento. Principalmente quem tem um transtorno afetivo bipolar. Principalmente se estiver na fase da hipomania ou da mania. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. Tem duas coisas que acontecem, né? Imagino que no teu consultório também. Às vezes o paciente ingere bebida, vamos, por exemplo, no sábado, né? E tá bem, e lá pela terça, quarta-feira começa a deprimir. Mas não relaciona que foi no sábado. E aí, na conversa, a gente vai entendendo o que que aconteceu. Ah, não, eu bebi na sexta-feira, né? Porque a ideia é, tomou, no outro dia ainda está bem, não dá nada, eu posso continuar, porque não tem, né, efeito nenhum. Mas muitas vezes acontece de lá adiante começar a deprimir, porque até, né, o efeito, digamos, com algumas medicações, de dar conta, né, que deprimiu, e o tempo está diferente, não relaciona. Então tá, dá para realmente continuar bebendo porque não dá nada. Então tem esses erros. E aí o gancho que poderia dar é com relação ao café, né? Então as pessoas gostam de café, né?
não é que esteja proibido, né? Mas assim, o que é o veneno, né? E o remédio é a dose. Quem que gosta de café? Vai colocando aqui, ó. Quem é do time de café? Eu, o Flávio, o seu, né? Café não. Não, Café não, descafeinado, né? não, Tô não, de é olho. achei que nem pequena, né? Mas não estou tomando agora. Ó, meus pacientes que estão aqui na live, eu falo isso no consultório. Eu falo, ó, café é só até 2 da tarde. Exato. Eu sou mais permissiva, eu digo até 3, né? Eu falo até 2, mas até que você, vamos falar assim, né? Às vezes o seu caso não precisa ficar sem um café. Uhum. Agora, quem tem TAB, pelo amor de Deus, a gente tem que ficar de olho na quantidade e no horário. Meus pacientes até Exato. 2. Estourando Né? aí, Flá, 3 horas É, da tarde. Sabe? porque, quer queira ou não, afeta, né? As pessoas dizem, eu não sinto diferença, mas afeta fisiologicamente o sono, né? Se Demais. notar, né? Aumenta o peristaltismo, né? Então, assim, também as pessoas não notam. E muitas, principalmente falando em transtorno bipolar, se sentem mais ansiosas, mas também não relacionam o café. Então, assim, está acontecendo alguma coisa, eu estou tão ansiosa, eu estou irritada, né? E aí está, e o café, né? A gente conhecendo a pessoa sabe que gosta. Qual foi o último café? Eu tomei a targinha, né? Aqui no sul tem o chimarrão, né? Então, Aham, assim, que tem cafeína, tem mais né? cafeína do que o próprio café, né? Então, assim, trabalhar com essas pessoas, né? Psicoeducar não está proibido, né? Pode tomar pela manhã até para despertar, como uma rotina, Exato. mas não exagere na dose, porque também Exa- tem os é, seus efeitos, né? e assim, ó, não exagerar na questão de dose, e tem realmente alguns pacientes que as bebidas com cafeína, seja o café, aqui em Minas também, nós gostamos de um cafezinho com pão de queijo. Exato, né? Ou a quitanda com café, mas a questão da quantidade de café acaba influenciando na questão do humor, que pode alterar aí questão de irritabilidade, tem que ficar de olho, e pacientes também que, né, que têm ansiedade, a gente tem que evitar, porque todas as bebidas que são estimulantes, pessoal, não é só o café, não, tem que ficar de olho em energético, tem que Muito. ficar de olho, vamos falar assim, a Flá é do sul, no chimarrão, que tem muita cafeína também. Então, é ficar de olho, porque se está ingerindo bebidas estimulantes e o tratamento às vezes não está saindo aí do lugar, pode ser Uhum. porque os seus hábitos estão influenciando. Então, cuidado aí com a Exato. quantidade de café. Tem gente falando que está tomando café agora, e eu sei Não, que é por favor, ansioso. a xícara está aqui porque eu não deu tempo de levar embora. Não estou tomando agora, pessoal. É, mas é que eu tô vendo aqui nos comentários, amo café, tô tomando agora. Ai, 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 pessoas que têm ansiedade têm que evitar o café aí depois das 2 da tarde. Vamos colocar esse horário aí limite. E uma Porque senão o café estimula, aí aumenta a ansiedade, no TAB aumenta a irritabilidade. Então tem que ficar de olho. E só o último gancho falando dessa questão de bebida, né? Desse erro, que é o número 2, que é até, ingerir bebidas. e até fazendo um gancho, desculpa, Jéssica, Pode falar. para pessoas também que têm transtorno de ansiedade, né? Porque também afeta a cafeína, né? Então, muitas vezes se acha ansiosa, né? E muitas vezes também é por causa do efeito, né? Da cafeína em relação aos processos fisiológicos, vamos dizer. E além disso, de tomar, né? Mais doses mais tarde, pode afetar. E eu acho que ainda depois já dá para fazer até um gancho também com os outros erros, né? Exatamente. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está falando, tô vendo que entra um pessoal aqui, a gente está falando de 5 erros que as pessoas que têm um transtorno afetivo bipolar não podem cometer. Então aproveitem quem entrou agora, manda para 5 pessoas aí que você conhece essa live, clica aqui, né, Flá, no aviãozinho, Isso, no aviãozinho. encaminha, aproveita que a Flá é uma psicóloga de referência nacional, tá aí ajudando mais pessoas através da live. Eu também estou aqui tentando esclarecer, porque para nós o conhecimento salva, como diz um professor nosso, Nossa, conhecimento salva. Então, exato. quanto mais pessoas souberem o que tem que fazer no tratamento, mais estável vai ficar. Vamos falar assim, vai viver mais leve, vai Uhum. viver com menos pressão, vai viver com menos cobrança. Então, encaminha essa live aqui, porque a gente não sabe ainda se vai dar certo de ficar gravada, tá É bom? para estar, né? Mas vamos, né, Isso. torcer.
E até Agora a uma gente. das coisas é a qualidade de vida, né? Que eu acho que são os Exato. erros e os outros três também vão estar interligados, né? Então, se tu puder passar o próximo erro. Vou falar o terceiro erro. Vou te falar. É um erro que muitas pessoas, não só com transtorno afetivo bipolar, Uhum. cometem, mas o ansioso, o deprimido, às vezes, assim, empurra com a barriga, sabe? Aqui a gente tem essa expressão em Minas, é empurrando com a Aqui barriga. também tem. Aham. É, que é o quê? Não ter um sono de qualidade. Gente, você que faz qualquer tipo de tratamento para a sua saúde mental, né? Para a sua saúde emocional, seja o TAB, vou até puxar esse gancho porque realmente pode ajudar outras pessoas, seja ansiedade, pânico, seja depressão. Você tem que ter um sono de qualidade. Tem que ter horários mais fixos para deitar e para acordar. Tem que ter uma rotina de sono. Por quê? Porque isso impacta diretamente na questão do humor. Uma noite mal dormida vai impactar no dia seguinte. Você vai ficar mais irritado, Uhum. pode ficar mais ansioso. Então, a questão do sono, eu falo assim, que é um pilar do tratamento que eu sempre falo com os pacientes. Eu já vou aproveitar, coloca aqui para nós. Aí já colocou o erro, adorei, Ah, é baixaram 13 a botões, né? Jéssica. Isso, não ter o sono de qualidade. Esse é um erro que vocês não podem cometer. Mas aí comentando aqui para nós, quem dorme mal, coloca aqui durmo mal ou durmo bem, só para a gente ver como que tá. Isso, Aí a a ideia, média. né? E a gente É, vai ver quantas pessoas aí vão confessar, né? exato. Eu costumo dizer no consultório até que dormir bem é um investimento para lá na frente, né? Para estar, digamos, com uma idade avançada, mas em condições, né? E o investimento é hoje, né? Então, também vale para isso. Pacientes com transtorno bipolar, tá, ansiedade também, mas tem, né? O próprio TDAH também, não dormir bem, Uhum. né? Consolidação de memória, ela é maior, né? O seu maior efeito é à noite, né? À noite que existe aquela faxina, né? O sono Durante a REM, noite. o sono não REM, as fases, tudo isso impacta. Não, a gente está vendo aqui os coraçõezinhos já, coisa boa, né? Então, eu acho que é isso, uma das coisas, por sorte, né? Está começando a ser falado de higiene do sono, mas a prática e a teoria estão um pouquinho diferente, né? Então, cada um tomar a sua consciência de será que está dormindo? Porque tem uma coisa, eu imagino que o teu consultório também, depois me confirma ou não. Tem muita gente que diz que dorme bem, eu deito e durmo, né? Tá, e Aí você vai aí? perguntar, né? Como que é o bem? Aqui que eu bem. Como que acorda? Ah, não, eu acordo que tenho vontade de ficar, parece assim que eu carreguei um trem. Tá, isso é dormir bem, né? Isso é dormir, eu durmo 8 horas. Tá, mas com que qualidade que dormiu? Né? E O aí a gente tem horário. disso, o horário, estímulos, né? E hoje tem muitos de telas e tudo mais na hora de dormir, então, assim, telas não é para ir para a cama junto, né? Então, de preferência, bota longe, né? Usa em outro ambiente, na hora que for deitar, deixa ele afastado e vai dormir, né? Não associar, né, essas mídias ao horário de dormir, que aí ajuda, consegue ter Exatamente. uma qualidade, né? E uma dúvida que direto surge na minha caixinha, tô lembrando aqui, eu vou aproveitando para compartilhar com vocês que estão aí com a gente. É assim, Jéssica, toda insônia, né, tem que ser tratada com remédio. Eu uso alprazolam há muitos anos. Os famosos benzodiazepínicos, né? Se você usa ou conhece alguém que usa o alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam, o Zolpidem não é da classe dos benzos, mas é um indutor de sono. Manda Uhum. essa live também para as pessoas entenderem um pouquinho sobre a questão do sono. Por que que eu tô falando isso, Flávia? É impressionante. É, a quantidade de pacientes que chegam no consultório usando essas medicações e que não tem um sono de qualidade, sabe? Toma o remédio, ainda dorme mal e não faz a limpeza do sono, que é a famosa higiene do sono. Às vezes até o Gente, álcool, né, para dormir e relaxar, né? nossa, tem demais. No TAB, paciente que às vezes está na fase,
vamos falar assim, no episódio misto, seja de depressão ou até mesmo de hipomania, a cabeça, o cérebro está acelerado, o pensamento acelerado, quer meio que apagar, acaba usando o quê? Bebidas alcoólicas. E isso é terrível, porque A maconha também é outro problema, né? Não. maconha também, porque isso vai só piorar, vai só aumentar a bola de neve, né? Para vocês entenderem. E a questão do sono, o sono ele é muito importante, até mesmo na questão do seu humor, como também na questão da memória que você estava falando, sabe por quê? Porque tem muita gente que chega também relatando essa questão assim, nossa, minha memória tá ruim demais, doutora. Que remédio que eu posso usar para memória que vai me Uhum. ajudar? E às vezes não é remédio para memória, às vezes é você que não está dormindo bem, às vezes é você que não está se alimentando bem. Isso tudo impacta. E agora, voltando ao que eu queria comentar, chega muito na minha caixinha o seguinte: eu quero ter um sono de qualidade, mas sem remédio. O que que eu tenho que Uhum. fazer? Porque quando a gente fala às vezes de remédio, eu vejo que ainda, né, infelizmente tem um certo preconceito, mas Tá. vão lá, vem cá. Qual tipo de remédio? Esses que eu falei dos benzos, que é o alprazolam, clonazepam, diazepam, esses a gente tem que ter cuidado mesmo. Esses não é para ficar usando aí Uhum. de forma contínua, É. não, de forma alguma. Esses não. Agora, existem outros medicamentos, vamos pegar aí no TAB, que é no transtorno afetivo bipolar. Por exemplo, carbonato de lítio. Se você precisar usar 5 anos, 10 anos, a vida toda, você pode usar. Sem Não vai dúvida. trazer prejuízo, pelo contrário, vai trazer benefício. Depakote é uma outra medicação que pode ser usada por mais tempo. Os antipsicóticos, seja o clozapina, seja aripiprazol, dentre outros, também são medicações que a gente pode usar a longo prazo. Uhum. Então, assim, tem remédio que pode sim ser usado a longo prazo e outros não. Mas pegando o gancho do tratamento não medicamentoso, para quem tem problemas com sono e não quer tomar remédio, primeiro tem que avaliar. Mas a princípio, comece a cuidar do seu sono, comece a ter rotina de sono, comece a tentar deitar, né, no mesmo horário. Como a Flá falou, vai deitar, evita ficar mexendo no bendito celular, evita, vamos falar assim, se você está combinando com você que vai deitar 10 da noite, deu 10 horas da noite, desliga o celular, coloca para carregar longe. Eu falo isso com meus pacientes. Eu Uhum. falo assim, ó, você vai deitar? Mexe o que você tem para mexer até 10 horas. Deu 10 horas, coloca o celular para carregar longe. Não pode ficar na sua mão debaixo do travesseiro, porque senão parece que tem um imã Uhum. que puxa a pessoa e o celular e ela acaba mexendo e na hora que assusta já é meia-noite, já é 1 hora da manhã. Então, assim, já vai ter um prejuízo aí na produção da melatonina, dentre outras coisas. Eu vou Fala, até porque senão eu aproveitar. empolgo. Eu Não, eu quero empolgo. aproveitar um caso de um paciente que a gente começou a fazer esse trabalho de retirar o celular. E aí ele mesmo se comprometeu a tirar o celular e deixar longe para dormir. E aí ele observou que várias vezes durante a noite a mão dele vinha aqui embaixo do travesseiro, e aí que ele conseguiu perceber o quão ele estava já habituado, né? Porque o celular não estava embaixo do travesseiro, mas o hábito de pegar a mão para, né? Eu vou dar uma olhadinha, ele estica, né, o celular. Então, muitas vezes a gente acha que não tem, né, esse vínculo e na realidade não. Tem Outra coisa que demais. até falou com relação ao sono e estados de ansiedade e tudo mais, muitos pacientes me procuram para avaliar se tem TDAH, né? E aí conversando, buscando toda, né, a entrevista e tudo mais, e a gente vê que muitas vezes, além de estresse, ansiedade, é um padrão de sono totalmente errado, né? Então, assim, não há atenção que consiga perdurar, não tem memória que consiga, né? O próprio ato de não dormir direito, às vezes leva a estados de ansiedade, muitas vezes até estados depressivos, né? Não necessariamente Também. uma depressão, mas estados depressivos, né? Então, se atentar para não só quem tem isso, mas começar a lembrar de pessoas, diz, olha só, olha, né? Lembra de ti, né? Está acontecendo a coisa ser muito parecida, né? Então, por favor, vão compartilhando com as pessoas que lembram que também tem essa situação. Exato. E o celular, a gente tem que ficar se policiando a todo momento. A Flá sabe, quem é meu seguidor também sabe, estou com um bebezinho em casa. E eu já me comprometi, ó, na hora que eu tiver
com ela, com a Laura, celular de lado. Por quê? Uhum. Muitas vezes a gente deixa para resolver tudo com o celular, né? E na hora que você assusta, na mesma hora que você está resolvendo, às vezes você está vendo coisas aleatórias, seja nas redes sociais, e Uhum. as coisas são mais rasas, você acaba perdendo um tempo ali, perdendo um tempo seu com alguém que você ama, ou perdendo um tempo seu em vez de estar estudando, ou estar dormindo. Então a gente tem que ficar de olho nessa questão realmente do celular, porque assim ele veio para ficar. A gente Uhum. não tem como ficar sem, mas é ficar de olho na O quantidade, ponto de Flávia. sabe? Porque, pessoal, influencia muito, principalmente no sono, que acaba sendo um vício. Então, se você quer melhorar o seu sono, se você quer ficar sem, eu falo aquelas pessoas que usam medicações para induzir o sono, né? Como Zolpidem, clonazepam, entre outros, comece a ter rotina de sono, comece a fazer a limpeza do seu sono, a higiene do seu sono. Combinado? Aham. Vamos para Deixa o eu até erro. aproveitar e dar uma experiência Pode? própria. Eu utilizo muito a Alexa, até que ela me escutou aqui, Aham. deu um oi agora, Ela né? quer E ela me fez participar, ela quer participar da live. participar. E uma das coisas que eu fiz para mim, eu programei ela para ela me avisar que daqui meia hora está na hora de dormir. Né? Então, para quê? Porque eu sei que eu tenho meia hora para terminar de organizar as coisas e chegar nesse final desse tempo, tá deitada. Às vezes eu fico bem feliz que eu estou deitada e ela diz assim, está na hora de dormir. Eu assim, já estou na cama, né? Então, Já se fiz meus deveres de já casa, fiz fiz. minhas tarefas, já estou aqui Exato. Então, às pronta. vezes, se valer da própria tecnologia a nosso favor, né? Porque a gente consegue manter essa rotina. A mesma coisa eu faço pela manhã, no horário de acordar, eu peço para ela botar determinadas músicas. Então, eu já Aham, sei, ó, vamos lá, o dia começou, né? Então, entra numa rotina. Então, se valer dessas tecnologias a favor da gente mesmo. com certeza. E só o último ponto sobre esse assunto que eu estou lembrando aqui, eu falo com os pacientes o seguinte, eu falo assim, ó, coloca às vezes para despertar o celular, você vai tomar medicação às vezes à noite, 10 da noite, e é o horário que você tem que estar dormindo, tomou, deita. Não É, fica às vezes enrolando, mexendo em alguma coisa, querendo resolver alguma coisa. Se deu 10 da noite, você não resolveu até hoje, até agora algo, não vai não ter, né? vai ser agora nos próximos 60 minutos que você vai conseguir resolver sua vida. Só vai ficar mais Você ansioso. teve. Exato. Então, assim, vai deitar, vai descansar. No dia seguinte, acorda cedo, né? O Uhum. cedo eu falo assim, que seja aí umas 7 horas, 8 horas e bola pra frente. Mas tenha um sono de qualidade, porque senão sua ansiedade, sua depressão, sua bipolaridade nunca vai melhorar. Tem que ter sono de qualidade. Posso falar o erro número 4? Vamos lá. A gente deu uma pinceladinha, né? Mas Tô olhando aqui, acabei que eu já falei aí, dei um pouquinho, uma não pincelada mesmo. custa agora falar especificamente dele, porque eu acho que também é Exato. muito, muito importante. Gente, esse erro número 4 eu vejo no consultório, dá vontade de eu chorar. Porque eu às vezes falo com o paciente, ou às vezes é paciente novo que chega falando assim, eu fazia o tratamento para o transtorno afetivo bipolar, parei com o remédio porque eu estava me sentindo bem. E depois que seja 6 meses ou um ano, minhas crises voltaram mais fortes e mais frequentes. Então, o erro número 4 que eu quero que vocês coloquem para mim é parar o tratamento quando se sente bem. Uhum. O que que você tem a falar sobre esse assunto, Flá? Se desse para falar só nesse, ia dar uma live só por isso, né? Acontece muitas vezes de o paciente comentar que parou porque é um remédio muito forte, né? Então, assim, o que é forte? Né? Então, muitas vezes o paciente compara a dosagem de uma medicação com relação à outra. Uma medicação é 5 miligramas, outra é 100, 200, né? E Então, às assim, vezes o de 5 pode deixar a pessoa vamos falar assim, mais prostrada. A ideia não é essa, mas pode dar ter um efeito maior do que um de 300. Vou pegar um exemplo rapidinho, só para o pessoal entender. O famoso clonazepam que eu citei. Clonazepam é 2 miligramas. Aí os pacientes falam assim: 2 miligramas não é nada. Aí tem o carbolítio, que é um excelente estabilizador de humor, tem de 300, 450, às vezes dá para usar 900, ou até doses maiores, depende da litemia, que é um exame. Mas aí vê assim, usando 900 do lítio e duas do clonazepam, gente, o clonazepam
ele é muito mais forte que o carbolítio. Não tem nenhuma Traz. relação entre pesos, né? Nessas medidas, são Isso, substâncias totalmente diferentes, os mecanismos de ações são totalmente diferentes. Então, isso acontece muitas vezes, de querer abandonar, né? E do cotidiano, que é sempre, né? Eu estou me sentindo bem. Eu acho que eu consigo agora lidar, né? Me administrar sem medicação. Né? Então, lógico, pode ficar um tempo, mas daqui a pouco vai dar uma selada. E a tendência é, se não tratar, a frequência ser mais curta, né? E os efeitos mais intensos. Né? Então, prestar atenção nisso, que às vezes é uma questão de querer controlar, né? Quem manda na situação. Mas não é uma questão, é uma questão fisiológica, uma questão química do organismo que necessita, senão vão ter efeitos. Então, não lutar, não brigar com isso. Né? E eu acho que exatamente. no teu consultório Não, também acontece muito disso, né? acontece, e é justamente isso. É nessa fase que a pessoa está estável, vamos falar assim, é justamente nela que você tem que continuar com a medicação para manter estável. Porque se você para, o risco de ter uma recaída, seja para baixo, né, uma fase Uhum, depressiva mais profunda, ou que seja uma hipomania ou mania, é muito maior. E depois não significa que você usou uma medicação que deu certo, que ela vai dar certo agora. O nosso corpo ele acaba criando sim uma certa resistência às medicações. Então, usar corretamente e reduzir ou suspender é só se o seu médico te orientar. Nada de decidir aí por conta própria, porque pode ser um tiro no próprio pé. e exatamente assim, até a gente chegou a comentar, e de novo, jamais tire de repente. Existe um controle onde o médico vai fazendo, onde a gente chama de desmame. Tem que diminuir as doses para ver o corpo, o organismo se adaptar com isso. Então, tentar. A mesma coisa com a medicação, né? Às vezes dá certo ou não. Então, a medicação que dá certo para uma pessoa, necessariamente não vai dar certo para outra. Às vezes, a Vai. mesma medicação, a dosagem é diferente. Isso acontece. Por que, que o meu, né, conhecido toma o mesmo que eu, mas uma dose diferente? O corpo é Ô, diferente. Flávio, eu tô aqui querendo chorar. Na hora que você fala isso, sabe por quê? Quando chega gente assim, doutora, eu quero que você passe para mim aquele remédio que a minha vizinha, ou que a minha sobrinha, ou que a minha mãe tá tomando e que tá dando certo. Quando eles não tomam escondido, né? E depois eles contam. Ó, também tem isso. Aí não consegue mais receitas, não sei como, aí procurar ajuda. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu falo que o tratamento tem que ser individualizado. Cada um tem os seus sintomas. Às vezes pode ser ansiedade nos dois. Só Uhum. para vocês entenderem. Ansiedade para uma pessoa e a outra também. Só que uma tem problemas com sono. A outra não tem problema com sono. A outra pessoa fica mais chorosa. Os A pensamentos outra ruins, né? isso, a outra está perdendo peso, porque a ansiedade tem ansiedade que faz perder peso, e a outra pessoa até comendo mais. Então, até mesmo na escolha das medicações, esses sinais e sintomas vão influenciar. Não é porque um remédio deu certo para fulano que vai dar para ciclano. Então, Exatamente. assim, sempre tentem buscar um atendimento que vai individualizar o seu tratamento. E também essa questão. Não, vou me segurar para eu não falar o erro número 5. Falar. Pode? Então vamos lá, Senão eu né? já Porque, falo. assim, até Porque porque eu quero falar esse, o 5 e eu quero dar um bônus. Vai ter um bônus. opa, maravilha. Eu acho que até esse número 5 ele tem uma correlação muito grande com algum dos outros erros, porque também beneficia os outros erros, né? Então, se tu puder passar o quinto erro. Gente, o erro número 5, né? E hoje a gente está falando de 5 erros que quem tem transtorno afetivo bipolar não pode cometer de forma alguma, mas esses erros também valem para quem tem ansiedade, valem para quem tem depressão. É o quê? É não fazer atividade física. Atividade física tem um impacto enorme na sua saúde emocional. Se você que tem algum desses transtornos, né, bipolaridade, ansiedade, pânico, depressão, dentre outros aí, comece a se exercitar. O exercício eu falo que é uma pílula do Uhum. tratamento, sabe? É um pilar do tratamento que é muito importante. Tem gente que às vezes só quer a medicação, né?
Eu falo Exato, que eu sou aquela médica que é menos remédio e mais mudança, sabe? exato. Tem É que a pílula mexer o que mágica, né? é. E não, a gente tem que estar ali com o corpo em movimento. Então, não praticar exercício físico, e já colocaram para a gente, obrigada, é um erro que a gente não pode permitir. Eu acho que até poderia o pessoal botar assim, se faz exercício ou não, Ah, pode, né? pode. Coloquem aqui para a gente ver quem faz, quem não faz. Tipo Pode assim, falar, faz ou não se faz. não faz, a gente não vai criticar hoje. Ok, mas eu vou ficar só de olho, se eu Olha conheço ou então, não, né? porque eu puxo a orelha, que eu sou dessa, viu, Flávio? Eu puxo a orelha. Eu sei, né? E até para falar, né? A doutora Jéssica, a consulta dela é maravilhosa, porque nós temos pacientes em comum. E ela orienta, ela explica tudo, né? O que faz, o mecanismo, para não ter, né? Como dizer assim, ó, eu não sabia, né? É para sair da primeira, né? Primeira consulta entendendo o que que acontece, o que que precisa, né? Até desses pilares, né? Para serem trabalhados. Então, por favor, exercício físico também, né? E aí eu quero saber Exatamente. do bônus. É, Vamos lá. coloquem aqui, quem faz, quem não faz. Quem não faz pode colocar. Não, não faço que eu vou ficar só de olho se eu conheço ou não, sabe? Mas puxando esse gancho da atividade física, eu falo com, né, principalmente com meus pacientes, eu falo que eu falo com eles que a gente tem que fazer eu faço um manual com eles, Uhum, fortalecendo os pilares do tratamento. E a atividade física, gente, é um pilar fundamental. Durante os exercícios físicos, o nosso corpo está produzindo serotonina, dopamina, que é os neurotransmissores importantíssimos até mesmo para a sensação do bem-estar. E o nosso corpo ele não foi criado para ficar em repouso. Ele não, ele foi criado para estar em movimento. É óbvio que você não tem que ser um atleta, né? Ir para as Olimpíadas, não. Você tem que estar ali em movimento, começar. O mais importante é começar, tá? uhum, Ó, tô vendo aqui tem gente que faz academia e pilates, parabéns. Jéssica também, a Xará colocou uhum. que faz. A Giovana falou que não faz, mas vamos pensar em fazer, Giovana, nem que seja começar uma caminhadinha, já é bom, já ajuda, Qualquer sabe? coisa, começar Pode. é o principal, né? Seja como for. Exato. Depois vai evoluindo, e vai vendo, vai se Exato. sentindo melhor e vai querendo um pouquinho mais, né? Exatamente. E assim, ó, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero esperar ter ânimo. Gente, não espera ter ânimo, não. Eu tô falando isso com vocês porque eu faço por questão de disciplina. Tem época que às vezes faço mais intenso, tem outras épocas que não tanto. Vai depender aí, né? Se tá grávida, se eu tava grávida, eu tava mais desacelerada. Antes da gravidez, estava firme. Agora eu já estou voltando devagarzinho, mas o mais importante é o nosso corpo estar em movimento. Pensa assim que se o seu corpo está em movimento, você está produzindo um remédio natural. Então isso vai fazer total diferença no seu tratamento. Só Uhum. comece. Tem uma frase que eu uso, falar, não sei se você já viu, que é só calça e vai. Não fica pensando muito, não. Não dá para pensar, se Só pensar. calça. Eu só calço o tênis e vou. Porque Eu se ficar costumo dizer para os pensando. pacientes, deixa a roupa da academia do lado, acorda, bota, nem pensa como é que está acordando, né? Se veste e segue, né? Mas aqui, você falou uma estratégia, não sei se você já leu um livro, que uma época estava bem famoso, que é aquele O Milagre da Manhã, e Uhum. que é de uma capa amarela. É Ó, amarelo tô com com ele aqui hoje, com sol. Esse livro, o autor, né, dá dicas de como acordar mais cedo, fala dessa importância da atividade física. Ele vai e fala assim, ó, se você está com dificuldade de fazer atividade física, porque fica procrastinando, né? Na hora que acorda, ainda mais às vezes que tá frio, dorme com a roupa. Atividade. Olha, uma boa Ele, estratégia, né? ele fala exatamente isso. Ele fala, dorme com a roupa, dorme já com a calça e com a blusa, ou com o topper, que seja. No Se outro seja dia só qualquer coisa. levanta, calça o tênis, faz o basicão, que às vezes é jogar uma água no rosto, escovar o dente e vai. Não fica pensando Às vezes é muito. uma boa estratégia, né? Não, mas eu vou te falar, eu usei há uns 5 anos atrás, foi quando eu li esse livro. Estava ali naquela fase trabalhando demais, deixando a saúde um pouco de lado e paguei um alto preço, sabe? Por isso que eu falo com os meus pacientes, vamos fazer o básico bem feito, atividade física. Se às vezes você não está fazendo ainda hoje, ainda dá tempo. Mas não vamos deixar para amanhã, não. Amanhã, não. Vamos começar hoje mesmo, sabe? Tem que movimentar. E aí eu usei essa estratégia dele, sabe por quê? Eu tinha que ir trabalhar cedo.
umas 7 horas, 7h30, já tinha que estar no serviço. Então, pensa só você acordar ali umas 5h30, porque de 5h30 às 6h30, às vezes treinando, tomar um banho rapidinho e ir pro serviço. Aí, nos dias frios, colocava a calça, o top, acordava, o despertador levantava, nem via, nem lembrava muito de pegar as coisas. Só escovava os dentes, jogava uma água, vestia a blusa e ia, sabe? Às vezes é bem. Deu certo, deu certo. Conseguiu Porque resgatar, né? E criar um hábito depois, né? exatamente. E não é fazer uma semana, um mês que você vai criar esse hábito, não, gente. Às vezes, exercício físico, eu falo que é um trabalho diário, sabe? Uhum. Tem gente, eu conheço assim, né? A gente sabe que tem pessoas que vai assim, não, eu tô indo porque eu amo, porque eu gosto, ótimo. Mas nem sempre a gente vai ter esse ânimo, essa vontade. Mas você tem que ter o quê? A questão da disciplina. E é isso que eu peço para vocês, que estão aqui nos seguindo, tenham disciplina. Vocês que são meus pacientes que estão aqui, é ter a disciplina. Vai ter dia que às vezes vai conseguir fazer 99%, vai ter dias que vai conseguir fazer 50%, tá bom, tá ótimo. Você deu o seu melhor. E é isso que vale. Até eu estava Falei vendo demais, aqui. né, Flá? Não, não. Eu estava vendo aqui a Giovanni falou que ela sai para caminhar e ela tem, fica tonta, né? Ou acontece outra coisa. Às vezes, né, se isso está acontecendo, de repente, em casa, né? Começa em casa, né? Até para ter mais segurança. E, de repente, fazer, né? Caminhadas em torno, num ambiente que seja mais conhecido, mais seguro, né? Então, começa. Provavelmente isso vai melhorando também. Giovana, um outro ponto. Às vezes, certamente, você pode estar tendo picos de glicose baixa, que é a famosa hipoglicemia. Nesses casos de hipoglicemia, você tem que alimentar antes de ir se exercitar, seja fazer essa caminhada do trabalho. E depois que ela sai do trabalho, acho que é isso que eu entendi, ela falando. É, come alguma coisa? Comer o quê? O ideal é ter um carboidrato simples, uma coisa que o seu corpo vai digerir ali rápido. Uhum, A banana com mel é um excelente pré-treino. E é exato. fácil de você ter. Às vezes o mel, eu falo, leva uma garrafinha e deixa no serviço. Tem uns melzinhos, você já viu, Flá? E faz Aí sentido. Uhum, vende? No tem. sul vende? Anda com desse, ou como uma paçoquinha, para te dar energia ali para estar se exercitando. O exercício de Porque jejum, ele é um risco para ficar realmente, né? exato. Mas assim, comece a fazer. Não deixa de fazer, não. Come alguma coisa e faz. Vou falar, vamos fazer o seguinte: tem um outro erro, que é o erro bônus, que eu quero Ah, falar. E uhum, depois a gente abre rapidinho, para quem já tem pergunta, já pode colocar aqui, que a gente vai, eu vou estar respondendo e a Flá isso também mesmo. responde. Eu Uhum. como médica e a Flá como psicóloga. Quem tiver dúvida, aproveita, já coloca agora para a gente estar respondendo. Mas o erro número 6, Flá, está relacionado com vocês, psicólogos, que Olha é o só. quê? É aquele paciente que não faz um acompanhamento com psicólogo. Por que que eu estou falando isso? Gente, para mim todo mundo tinha que ter um psicólogo, porque é, as coisas do cotidiano, do dia a dia, ou às vezes até coisas do passado, pode te impactar no Uhum. presente. Eu falo, às vezes pode paralisar a vida da pessoa. Então, não fazer um acompanhamento com psicólogo, eu vejo que é um erro, sim. Tem que ter um acompanhamento para trabalhar, e é ouvir e executar, né? Também só ouvir e não pôr em prática o que falam, não. Vocês dão orientações, eu falo, e o paciente tem que colocar ali em prática, porque senão também é em vão, né? Eu falo assim, às vezes são algum trauma que às vezes a pessoa tem. Vocês Uhum. orientam, mostram, identificam. O que que tem que fazer para pôr um ponto final naquilo? Então eu As falo que crenças que tem, né? não fazer um acompanhamento com psicólogo também é um erro que vocês que estão aqui conosco não pode cometer. Uhum. Pode falar, Principalmente Flávia. uma coisa que acontece, né? Pessoas que têm transtorno bipolar geralmente têm alguém na família também. Então, tem algumas marcas, tem alguns episódios, de repente, de hipomania ou de depressão, que envolveu, direta ou indiretamente, em algum momento. Então, emocionalmente, muitas vezes ficam marcas, né? Ficam cicatrizes. Acontece, de repente, um familiar que entra em mania, de falar coisas, né? Como verdades.
e aí a pessoa assumir como aquela verdade e de repente carrega isso ao longo da vida, e isso seja gatilho de muitas vezes até desestabilizar também, né? Não é interessante você pontuar isso, que recentemente, em um dos lugares que eu trabalho, é, uma paciente em questão com TAB, com transtorno afetivo bipolar, precisou ser internada porque estava na fase da mania. E tem filhos, tem um casal de filhos, já foi casada 3 vezes. Olha pra você ver, 3 relacionamentos não deu certo. Os filhos não tem um bom relacionamento com eles. Aí, quem foi lá passar o caso dela para nós foi um irmão, sabe? Que falou que, apesar dela ter gerado muitos traumas para ele, porque ele falou assim que tem fases que ela fica muito irritada e começa a falar coisas muito desagradáveis, que ele foi o único que, por enquanto, ainda tá ali para ajudar, mas que o restante da família já saiu fora. Por quê? Porque não aguenta mais Uhum. essas oscilações. Aí ele fala, ó, na mesma hora que às vezes ela quer agradar todo mundo, começa a querer comprar presentes, começa a querer agradar que seja com bens materiais, passa um período, não é que vai ser no mesmo dia, mas ou no dia seguinte ou nos próximos dias, tá soltando marimbondo, tá, sabe? Tá sendo desagradável, tá falando coisas que magoam. E isso vai fazendo com que as outras pessoas vão se afastando. E realmente é triste você ver uma pessoa que tem de tudo, né, para ter uma vida estável e acabou não estando ainda. A gente tenta orientar e dar continuidade ao tratamento, porque senão vai ficar nessa oscilação constante e não vai ter ninguém mais para aguentar, né? Então, assim, uns episódios de nervosismo, gente. Vou pegar esse gancho rapidinho. Nervosismo que não melhora nunca, depressão que não melhora nunca. Já usou aí vários antidepressivos, não melhora. Tem que investigar, sabe? Às Uhum. vezes não é uma depressão pura, que é a unipolar. Às vezes pode ser uma depressão bipolar. O tratamento é totalmente diferente. Não é com antidepressivo, é com estabilizador. Falei de Uhum. remédio, falei de depressão unipolar, falei de casos. Deu Exato. para entender, Flá? Claro, nossa, ótimo. Uma coisa até que falou de orientação. Acontece muito de vir para mim pacientes, né, que é o familiar, para poder entender, para poder saber como lidar, para descobrir o que é aquilo foi pessoal ou o que é aquilo é o quadro, né? Porque acaba ficando muito confuso e não sabe o que fazer. Bom, está irritado, vou brigar junto? Não, está irritada, vou deixar quieto. Qual é a hora de eu negociar e conversar, né? Para que sejam até momentos de, olha, quando está ficando mais animado, né? Mais ativado, né? Não ser moeda para jogar. Ó, já está ficando irritadinho, né? Como uma briga. Não, olha, Uhum. isso é um sinal, observa, porque no início a pessoa consegue observar e tomar consciência de que ou está se ativando ou está deprimido. E aí consegue buscar algumas medidas para não entrar na onda. Então acontece muito de vir, né, familiares, mães, pais, esposo, marido, né, namorada, né, seja o que for da sua rede, né, que está próximo, vem procurar ajuda para poder também se manter com a saúde mental, né? Porque É, a porque família adoece muitas vezes. adoece demais. E quem está mais próximo, né? Seja os filhos, marido, né? Que seja marido ou a esposa, muitas vezes chuta o balde. Uhum. Por isso que eu falo que a gente sabe, né, em transtorno afetivo bipolar, a quantidade de divórcio é maior do que na população normal. Uhum. Não sei se você lembra desse dado, mas é maior a questão dos divórcios, porque às vezes entra nas fases de irritabilidade, a Exato. pessoa não quer nem saber, chuta o balde mesmo. Então tem que, né, tem que tratar direitinho, vamos aproveitar que graças a Deus tem tratamento para transtorno afetivo bipolar. O importante é tratar e não cometer principalmente esses 6 erros que a gente relatou aqui hoje na live. E a estabilidade é possível. É possível, claro que é possível. E o mais importante é ter estabilidade para conseguir ter um trabalho,
para conseguir manter um trabalho, para manter Uhum. um relacionamento, para criar filhos saudáveis, para ter ali realmente, né, um lar, uma vida com qualidade. Que eu acho que isso tudo faz uma diferença danada. Uhum. São os pilares, por isso, assim, não existe um sem o outro, né? Qual é o Exato. mais importante? Eles estão interligados, né? Todos. Poderia ter o principal, sim, a medicação, mas todos lá estão de braços, né? Estão amarrados, porque precisa todos eles para se manter. Então, que essa live seja de estímulo para as pessoas reverem, né, seus erros, se estão cometendo todos ou algum deles, e como pode fazer, né, para reverter essa situação, para entrar num novo hábito, né? E aí eu vou puxar, né, a sardinha para o meu lado, às vezes com a ajuda de uma orientação, né, psicólogo, porque também, o psiquiatra que também orienta muito, mas às vezes na psicoterapia consegue se trabalhar, né, a questão de organizações, Exato. de crenças que eu Rotinas. não posso, eu nunca consegui, tá, mas há quanto tempo está fazendo o tratamento adequado? Né? Então, se não é tanto tempo de tratamento, sofrendo com depressões, às vezes são muitos anos. Né? A gente bem sabe que na estatística as pessoas levam quase 10 anos para ter o diagnóstico correto. Diagnóstico. Né? Então, não foram esses 10 anos tratando o transtorno bipolar, foram 10 anos tratando, às vezes, com antidepressivos ou medicações que não são as adequadas para o transtorno bipolar. Então, às Exato. vezes, trabalhar essas questões de como se organizar e como buscar meios de se ajudar a ficar estável, né, é uma coisa muito importante, muito gratificante. Até para mim, eu adoro. Eu vejo, começa a entrar, né? Mas é que é bom mesmo quando a gente vê aquele paciente que às vezes estava ali sem esperança e que começa a ver ali uma luz no fundo do túnel, começa a voltar, que seja trabalhar, antes não conseguia, porque estava numa depressão profunda, volta a ter relacionamentos, porque antes também não conseguia ter relacionamentos. Então, assim, é realmente muito gratificante. Ô, Flávio, só ver se era esses erros com esse bônus que a gente Isso. Eu estava acrescentou. eu tava cuidando para ver se tinha alguém com perguntas. Não, até aqui não apareceu, não. Mas aqui, quero te agradecer aí pelo convite. É sempre muito bom revê-la, viu? Eu E adoro. depois vamos combinar uma outra live, relacionada às vezes com algum outro assunto, até mesmo com o TAB também, que TAB tem, né, Nossa, transtorno afetivo verdade. bipolar, tem um leque de coisas para estar abordando. Mas eu falo que esses 5 erros que vocês não podem estar cometendo, vamos falar assim que são os principais. Se vocês não cometerem eles, podem ter certeza que seu tratamento está ali no 100%. Uhum. E até assim, como ninguém escreveu, mas assim, e muita gente vai assistir depois, usem e abusem das nossas caixinhas, né? Deem sugestões para as próximas lives. Se ficou em dúvida, quer mandar pela caixinha, manda, quer mandar inbox, manda, né? A gente é um prazer, né, poder responder, porque a gente sabe que está interagindo, sabe que é um assunto que é pertinente, nem que seja para uma pessoa, né? Com Então, certeza. fez efeito, né? Fez sentido para uma pessoa, tá ótimo. Uhum. Já vale a pena. Nossa, e É, como vale? E né? são aí orientações, são erros que dá para fazer no dia a dia, né? Vocês viram aí, dos 5 erros, 3 é não medicamentoso. Então, quanto mais fazer corretamente, melhor vai ser o resultado a longo prazo também. Certamente. Jéssica, quero te agradecer, né, Eu que pela agradeço. participação e já ficar o convite e a combinação para outros, né, com certeza, e aguardando, né, a sugestão das pessoas para o que quer, né, que a gente venha conversar, né, alguns assuntos, o que não falta são perguntas, né, então Exato. sintam-se à vontade, né, a gente está aqui para responder, para interagir, né, com todo o prazer. Então, esse é o meu agradecimento, não só para ti, Jéssica, mas para todo mundo que está assistindo e que vai assistir também. Ô, Flá, eu que agradeço, tá bom? Pessoal, um grande abraço, obrigada aí cada um de vocês, Kátia, Giovana, Alzeni, Jéssica, Simone, dentre outros, né, que eu estou vendo aqui os últimos, Antônia.
É sempre bom ter aí vocês com a gente e participem das lives que a gente prepara aí também sempre com muito carinho e são informações assim valiosas que a gente passa em consultório. Então, vocês estão Exato. recebendo aí um material gratuito e de excelente qualidade. Então, aproveitem mesmo, tá Eu bom? até vou aproveitar, né, fazer prestem atenção, assim, de acompanhar, porque vão ter mais lives com profissionais maravilhosos, né, como a Jéssica, para trazer cada vez mais assuntos. Então, até foi uma vez uma caixinha que eu fiz, perguntando para as pessoas se gostavam de lives, né, e elas, não, se, né, eu quero isso. Então tá na hora de reativar, né, por isso que eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar, né, porque a Com ideia é certeza, com sempre ter live certeza. com assuntos pertinentes. Exato. Ô, Flá, então, boa noite, viu? Boa Boa noite, noite pessoal. para todo mundo e obrigada a todos. Beijo Obrigada, grande. até mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau.